Eu sou o Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vim aqui falar sobre o tema inimigos. Eu quero falar aqui sobre quem é o inimigo do ateu. Quem é o verdadeiro inimigo do ateu? Ao contrário do que muitos pensam, né, o inimigo do ateu é uma questão de estratégia. Nós temos que aprender a conhecer o inimigo. O pior inimigo é aquele que você não identifica. Vou retirar aqui, né, esse gorro, né? Porque eu gosto de mostrar minha cara. Eu não tenho medo de mostrar minha cara. Não preciso me esconder. Mas, infelizmente, né, no nosso meio ateísta, existe gente que gosta de se esconder atrás de máscaras. Gente que gosta de se esconder atrás do anonimato. Covardes. Então é interessante, né? Porque, por exemplo, né, nós ateus, nós existimos, né? A essência, eu costumo dizer, sou ateu graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque se não houvesse esse conceito absurdo, insano, irracional chamado Deus, se não existissem imbecis que cultuam essa mitologia para se beneficiar, para se dar bem, para manipular as outras pessoas, se não existisse esse tipo de idiota na sociedade chamado cristão, porque existem religiões até que a gente tem que respeitar, né? Como as orientais. São religiões que buscam evoluir o indivíduo, destruir o egoísmo, o egocentrismo, como é o caso do budismo. Podemos falar no shintoísmo, podemos falar no taoísmo, podemos falar no hinduísmo. Religiões que estão preocupadas em evoluir o aspecto individual. Não é o que acontece aqui no Brasil e não é o que acontece com o cristianismo disseminado pelo mundo. Então, eu esbarrei numa questão muito interessante, né, de que nós, como eu estava falando, nós, ateus, temos na nossa razão de existir o cristianismo. Basicamente o cristianismo. Principalmente o ateu aqui no Brasil, né? Porque isso aqui é dominado pela doença religiosa do cristianismo. Aí você para e pensa, né? Quem é o principal inimigo do ateu? Quem é o principal inimigo do ateu? A maioria vai responder os cristãos. A maioria vai responder os religiosos. Mas não. Vivendo e aprendendo, né? Entenda, meu amigo. O pior inimigo é o seu amigo. Sabe por quê? Isso é questão de estratégia. Vamos aprender aqui um pouquinho de estratégia. Dizem que os samurais, né, boa parte deles eram homossexuais. E você sabe por quê? Já vi um historiador falando sobre isso. Você sabe por quê? Porque na época dos samurais, né, os casamentos eram movidos por interesses. Então, como é que um samurai iria confiar numa mulher? A mulher que iria dividir com ele sua intimidade, que é a hora exatamente onde o samurai está mais exposto. Exatamente o momento onde o homem está mais frágil, mais inseguro, que é o momento que ele dorme. Como é que um samurai poderia confiar numa mulher, né? Dormir ao lado de uma mulher poderia simplesmente acabar com sua vida.
Então dizem, né, eu vi historiadores falando sobre isso, que os samurais acabavam desenvolvendo relações homossexuais. Por quê? Porque nos amigos que tinham o mesmo código de conduta, né, que é o código samurai, eles podiam confiar. Eles podiam dormir tranquilamente ao lado desses amigos. E não podiam dormir ao lado de mulheres. Dito isso, a gente vê quanto é importante a confiança. Só que nem sempre você sabe em quem você pode confiar. E geralmente o indivíduo sucumbe, né, o maior guerreiro, né, sucumbe diante de quem está próximo, de quem conhece a sua intimidade, de quem conhece os seus hábitos. Então, eu esbarrei na seguinte questão: quem é o maior inimigo do ateu? É o religioso? É o crente? Que está longe dele? Que não conhece os seus hábitos? Não. Não. Esse é fácil de identificar. É um inimigo fácil de identificar. O cristão é nosso inimigo declarado. Então ele é fácil de identificar. E essa é a maior fraqueza dele. Agora, o pior inimigo do ateu é o próprio ateu. Pois é, meus amigos. Incrível, né? É uma questão de estratégia. Acho que é uma grande lição para todos vocês, para todos nós, porque eu também estou aprendendo isso. Eu encontrei meus maiores inimigos, por incrível que pareça, nos meios ateístas. Eu que defendo a razão, que defendo o raciocínio lógico, que defendo a ciência, que defendo a liberdade de pensamento dentro dos limites, né, da coerência, da lógica. Encontrei inimigos aqui dentro das fileiras ateístas. Ateus contra ateus. Porque nós sabemos muito bem o que esperar desses cristãos malditos que estão por aí, né? Esses vermes. Que estão destruindo a nossa sociedade desde eras remotas, né? Eu vou falar aqui, né, um episódio mais antigo, mas que é relativamente recente, que é a Idade Média. Mas isso já vem de muito antes. Mas eu vou colocar como referência à Idade Média, né? Vem desde a Idade Média. Principalmente o cristianismo. Destruindo nossa sociedade com essa falsa moral, essa hipocrisia, essa sujeira política que é a religião cristã. Mas esses inimigos são fáceis de identificar, né? Eles mesmos se autoproclamam cristãos, então é fácil, né? Quer se proteger de cristão? Basta se manter longe deles, né? Quer combatê-los? À distância. É bem seguro. Agora, e os inimigos internos? Aqueles que conhecem a sua forma de pensar, aqueles que estão nos nossos meios, se fazendo passar por ateus e nos entregando, nos dedurando, nos traindo, entrando nos nossos canais para fazer comentários indevidos, combatendo as ideias racionalistas, muitas das vezes criticando, porque o ateu estuda, porque o ateu acaba, o ateu consciente, né? Porque existem vários níveis de ateísmo. Mas o ateu consciente que estuda a Bíblia, estuda os livros sagrados, estuda o inimigo, né? Tem muitos ateus atacando a gente. Tem muitos filhos da puta que ainda têm, né, um pensamento cristão, um pensamento religioso e se dizem ateus. Então é com esses que nós temos que tomar cuidado. Esses são nossos verdadeiros inimigos. Eu estou me surpreendendo como pessoas que pareciam minhas amigas e que pareciam interessadas na expansão do conhecimento, né, estão infiltradas no nosso meio, no meio dos livres pensadores, dos ateus, e já está começando até a ser relativamente fácil identificar esses indivíduos. Isso é muito bom, né? Então, amigos, acautelem-se. Entendam que o inimigo declarado não é o maior perigo que nos rodeia. O maior perigo que nos rodeia é exatamente
aqueles que se dizem ser como nós, estão infiltrados, tentando disseminar ideias contrárias à lógica, à racionalidade, né, ao equilíbrio, ao bom senso, trazendo opinião, trazendo egocentrismo, criticando não ideias, mas pessoas, criticando não ideias, mas cenários. Estão crescendo. É uma coisa que eu, sinceramente, na minha inocência, eu achei que eu não fosse esbarrar com esse problema. Porque eu sempre busquei, né, o livre pensamento, a racionalidade, e eu encontrei isso dentro do ateísmo, dentro do niilismo, né, dentro das ideias não dogmáticas da religião. Só que aqui dentro, né, nós devemos lembrar que aqui dentro, no ambiente ateísta, e a maioria é oriundo do sistema religioso. A maioria vem com o mesmo pensamento dos religiosos. Muitos estão querendo fazer partido ateu, muitos estão querendo criar lideranças ateístas e muitos estão querendo ser idolatrados como figuras icônicas dentro do ateísmo. E estão conseguindo. Estão conseguindo. Tem gente por aí que está seguindo igual o cachorrinho. Líderes ateus. Quem concorda com isso? Eu não concordo com isso. Eu não aceito líderes, não aceito ninguém me dando ordens e também não aceitaria ninguém submisso a mim. E se alguém está com esse pensamento aí, alguém por acaso está querendo esse tipo de idolatria em relação a mim, esqueça. Eu não respeito esse tipo de pessoa. Eu não quero ser idolatrado pela minha pessoa. Eu quero que as ideias que eu passo aqui sejam sim propagadas. Isso é que é importante. A pessoa não é importante. Se quer idolatrar a pessoa, vai pra porra da religião. Vai idolatrar sacerdote, vai idolatrar Jesus, ou seja, a porra que for. Mas se alguém está pensando em me idolatrar ou idolatrar qualquer um dentro do ateísmo, isso não é ateu. Isso é chamado neo-ateu, todinho, o lixo do ateísmo. Então eu queria dar esse recado aqui para que se entenda. Temos inimigos nos nossos meios. Aprendam a identificá-los. Esse vídeo aqui é para ajudar um pouco nisso aí. E eu vou falar mais sobre isso. Infelizmente vou ter que falar sobre isso, né? Inimigos internos. Tiro amigo. Para quem não sabe o que significa essa expressão tiro amigo, é exatamente receber um tiro de alguém que devia estar do teu lado. É que por traição ou por interesses acaba te derrubando. Né? E oficialmente acaba sendo atribuído ao tiro do inimigo, mas que na realidade é um tiro amigo. Entre aspas. Né? Isso não é amigo. Então, gente, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.